Fala, concurseiro e concurseira. Bora conversar agora sobre direito penal, especificamente a parte introdutória. Então, caso você não tenha muita familiaridade com esse assunto, fica tranquilo que a gente vai estudar o basicão, você vai aprender os princípios, vai aprender o que é o direito penal, para depois a gente começar a aplicação da lei penal ou já pular direto para os crimes, depende do seu edital. Então, a gente vai formar as aulas aqui do resumo e vai ser devidamente direcionado para cada PDF, para cada edital. Então, se, por exemplo, se o seu edital não tem dizendo, por exemplo, a parte introdutória do direito penal, então essa aula aqui vai ser só para você saber o que é direito penal e você já pula para os crimes, como é o caso do João Alfredo. Agora, no Municipal João Alfredo não tem a parte introdutória do direito penal, pula direto para os crimes. Mas eu vou logo avisando, se você não sabe a parte básica, para entender os crimes vai ser pior. Então, aconselho que veja essa aula para você entender, formar a base e na sequência bora para os crimes, beleza? Então, bora aqui para a tela e bora conversar sobre o direito penal. Bom, se você for ler esse PDF, o tempo médio de leitura é basicamente ali 40 minutos. Então, é uma leitura um pouquinho longa, até um pouco cansativa também, porque o direito penal ele tem vários princípios, várias nuances ali, onde vai ser um pouquinho difícil no começo, porque não tem um número fechado, um rol taxativo de princípios. É igual os direitos lá do artigo 5º, onde a gente vai vendo, vai surgindo direito, e quando vê tem um monte. Mesma coisa é aqui para o direito penal. Então, nós vamos falar aqui princípios que estão explícitos, por exemplo, e princípios implícitos, onde são muito basilares. Por exemplo, igual ao administrativo. Administrativo tem dois princípios que são base e são implícitos. Aqui no direito penal vai surgir direitos que também são implícitos e são muito importantes. Ok? Bom, e o que vem a ser o direito penal? Qual é a fonte do direito penal? Bom, fonte é de onde surge alguma coisa, uma fonte de água, por exemplo. Aqui no direito penal é a mesma coisa. A fonte do direito penal é o Código Penal. Então, de onde surge o direito penal é o do Código Penal. É um decreto lá de 2009, de 1940. Então, perceba, é bem antigo. Mas a gente adapta e traz aqui para a nossa realidade agora em 2025, com algumas adaptações e tudo mais, que não nos convém contar a história do como sair de um decreto-lei para ser um código, mas beleza. E qual é o objetivo do direito penal? Bom, primeiramente, ele é o detentor do ius puniendi. O que significa ius puniendi? Ius puniendi é a capacidade de punir alguém. Então, o direito penal ele possui a capacidade de punir alguém caso cometa alguma infração penal. Então, você cometeu um crime, então o Estado ele detém o ius puniendi, a capacidade de punir alguém. E você vai ser punido por conta desse poder que ele detém. Materialidade sobre a manutenção da paz social. Então, o direito penal ele é utilizado para manter a paz social e assim a sociedade viver tranquila. Ele elenca os bens jurídicos mais relevantes. Então, é o seguinte, o direito penal ele existe, beleza? Mas ele não vai proteger qualquer porcaria, não. Ele vai proteger o que é mais importante para o ser humano, o meu patrimônio, a sua vida, a sua incolumidade física. Então, ele vai proteger somente o que é mais importante. É basicamente isso que está dizendo. Garantir que será utilizado dentro da lei, ou seja, o princípio da proporcionalidade. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente o que vem a ser essa proporcionalidade. Mas, como o nome já diz, é utilizar na proporção correta. Eu não vou utilizar nem para mais nem para menos, e sim na proporcionalidade. Bom, o direito penal surgiu, ele não é uma coisa boa, vou logo avisando. O direito penal é um bagaceiro, então vai ter os mais variados tipos de crime para você ver nos casos práticos e vai ter que desenrolar. E o direito penal ele surge para solucionar conflitos. A galera briga, afinal vivemos em sociedade e sempre que vive em sociedade vai dar algum conflito. O direito penal ele vem e utiliza do poder dele para poder solucionar esses conflitos. Por isso que ele é a última ratio. Inclusive, acho que é o primeiro princípio que a gente vai ver aqui agora, que é que ele vai ser utilizado por último. Ou seja, o direito penal só vai ser usado em último caso. Caso os outros ramos do direito não dê conta, eu vou utilizar o direito penal. É como se o direito penal fosse o BOP. O BOP, o BEP, ou seja, a galera ali top, que faz o trabalho mais pesado quando os policiais convencionais não conseguem fazer, por exemplo. Subir no morro, pronto. Então chama o BOP, chama o COT da PF, ou seja, a galera mais casca pesada. Mesma coisa aí é o direito penal. Só vai ser utilizado quando todo mundo ali não der conta. O direito administrativo, ele soluciona esse problema? Não. O constitucional soluciona? Processo penal, civil, ambiental, nada soluciona? Então chama o BOP. Quem é o BOP? Vai ser o direito penal. Então, só vai chamar quando tiver a bronca muito grande, ok? Vamos continuando aqui.
Aqui é o mapa mental onde eu explico o que vem a ser o direito penal. Bom, a gente tem no nosso direito penal o estudo da parte geral e da parte especial. Nesse momento que eu estou falando com vocês, aqui é a parte geral. Ou seja, eu vou explicar aspectos gerais do direito penal, o que vem a ser um crime, o que é um expediente de licitude, o que é um concurso de pessoas, essa parte mais tranquila. E depois vem a bagaceira, que é justamente os crimes, que vai começar o artigo 121, crime é o homicídio, e vai até o 361 e vai surgindo novos. Vai surgindo e vai acrescentando. Então, o direito penal na parte geral trata-se da aplicabilidade da lei, teoria do crime, teoria da pena. Então, para você entender a parte especial, você tem que dar uma passada na parte geral. Bruno, meu edital, ele é da Guarda Municipal de João Alfredo, que a prova vai ser, se não me engano, em março de 2025. Eu estou gravando essa aula em janeiro de 2025. Então, no meu edital, ele diz que é homicídio, já pulou para homicídio. Beleza, só podem cobrar isso. Mas se você estudar essa parte aqui, vai ficar mais fácil para você entender o homicídio. Ó, o cachorro começou a correr agora. Artigo 121 aqui, 361. Ou seja, a parte especial vai tratar dos crimes em espécie. Então, a partir do 300 da parte especial, nós temos os crimes em espécie. Ok? Então, vamos dar uma continuidade aqui. Se o PDF permitir, eu acho que eu vou ter que começar a fazer slide, porque tá travando. Bom, o direito penal, você deve saber que ele é de direito público, ele protege os bens jurídicos mais relevantes, ele cria crimes e combina penas. Inclusive, esse é o artigo 1º do direito penal. Não há crime sem anterior que defina, não há pena sem prévia combinação legal. Respectivamente, o princípio da anterioridade e da taxatividade. Mas fica tranquilo aí que a gente vai ver todos esses princípios. Fica tranquilo, vai vir tudo. Bom, como eu falei aqui, como eu já falei, né, o direito penal vai ter a parte geral e a parte especial. A parte geral é onde estamos agora, para entender o conceito, e na parte especial vai ser a bagaceira, homicídio, assassinato, suicídio, aborto, então tudo isso vai estar lá na parte especial. E agora, bora para mais um mapinha mental aqui, onde fica mais fácil vocês entenderem o que vem a ser a diferença entre infração penal e o crime e a contravenção penal. Então é o seguinte, a infração penal ela é gênero que se divide em duas espécies. Como assim, Bruno? Veja, é como se a infração penal fosse a mãe e vai se dividir em dois filhos. Vai existir o crime e a contravenção penal. Estamos entendendo até aqui? Veja, o crime também pode ser chamado de delito, ok? Então o crime também pode ser chamado de delito. Caso venha uma questão um pouco mais conceituada, falando que a infração penal é gênero que se divide em duas espécies, o delito e a contravenção penal, e for uma questão de sucesso, por exemplo, vai estar correta. Por quê? Uma das nomenclaturas de crime é o delito. É a mesma coisa. Diferentemente de chamado de contravenção penal. Veja, uma contravenção penal é como se fosse um crime anão. É até errado você falar crime anão, porque se é crime anão, é crime. Logo, é crime, né? Não deveria ser contravenção penal. Algumas pessoas, alguns doutrinadores, chamam de crime anão. Particularmente em prova, eu nunca vi em níveis normais pra gente. Ou seja, polícia civil, polícia militar, polícia penal, guarda, nunca vi nada desse tipo vindo pra gente. Nem pra galera de promotor e tudo mais. Lá eles podem quebrar a cabeça. Pra gente, nós vamos ser meros peões, falando a verdade, então não vai vir nesse nível. Não que seja fácil, mas a gente tem um nível de prova um pouco mais tranquilo em relação à doutrina. A gente tem que se preocupar com doutrina que fulano e tal tá pensando sobre tal assunto. Não, o problema dele e do assunto. A gente vai no basicão aqui que dá certo. Vejam, a infração penal, crime e delito, e tem a contravenção. No crime e delito, a pena é mais severa. A punição é mais severa. A gente vai ter aqui a reclusão e a detenção. E na contravenção penal vai ter a prisão simples e a multa. Então, veja, independentemente do tempo entre um e outro, a contravenção sempre vai ser mais leve. Bruno, eu fui condenado a 50 anos por uma contravenção penal. É mais leve 50 anos de contravenção ou 2 anos de um crime? A contravenção é mais leve. Claro, não existe uma contravenção por 50 anos, mas só um exemplo para vocês, para mostrar que independente da quantidade de tempo, a contravenção é mais tranquila do que o crime e o delito, porque as punições são mais brandas, ok? Então tá aqui, a reclusão pode ser regime aberto, semiaberto ou fechado, e a detenção para regime aberto ou semiaberto. Não se preocupa aqui se você está fazendo uma prova, por exemplo, de guarda municipal, polícia militar, polícia civil, isso aqui não vem no nível aprofundado. Mas para você que está fazendo aula para PP Paraíba, aí sim a gente vai ver esse assunto lá em LEP, um pouquinho mais para frente. Então, a gente vai aprofundar nesses tópicos daqui, lá em LEP. Agora vamos dar continuidade aqui sobre o que vem a ser os princípios. Eu marquei aqui o que o Kleber Masson falou, e o princípio nada mais é
do que inspira a criação e manutenção do sistema jurídico. Ou seja, vão surgindo princípios para manter o Estado Democrático de Direito em linha. Então, limitar o poder punitivo estatal mediante imposição de garantias aos cidadãos. Então, todo mundo, para viver em sociedade, tem que seguir regras. E as regras são essas. Lá no Código Penal não está dizendo não matarás. Não é a Bíblia, os 10 mandamentos. Vai dizer o seguinte: matar alguém, reclusão de 6 a 20 anos. Bruno, eu matei alguém. Pronto, beleza. Então você vai ser punido com reclusão de 6 a 20 anos. Exceto que você tenha feito isso impelido ali por um excludente de estudo, por exemplo. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal, exercício regular de direito, pronto. Excludente de ilicitude, vamos ver lá mais pra frente também. Caso você não tenha feito, então você vai ser punido. Por isso que é importante a parte geral. Por quê? Se chegar lá na parte especial e fala que um crime foi feito com um excludente de ilicitude, o que é um excludente de ilicitude? Quais são? Então você tem que saber a parte geral também. Vamos dar uma continuidade aqui. Princípios do direito penal. Bom, a partir de agora vai ser princípio com força. Então eu vou colocar vários mapas mentais, esquemas para ficar um pouco mais fácil de vocês entenderem. E o primeiro vai ser a intervenção mínima, que a gente já falou. Ou seja, o direito penal ele vai ser usado por último. É como se fosse a última coisa a ser chamada. A gente só vai chamar o direito penal quando todo mundo não der conta. Então, pode ser chamado de intervenção mínima, última ratio. Então, fique esperto aqui nesse princípio que ele pode vir em prova. A gente tem a tabela resumo lá no final do material, onde fica mais fácil vocês decorarem cada um deles. Cadê? O direito penal deve ser utilizado quando estritamente necessário em casos de maior gravidade, a fim de evitar criminalização excessiva e preservar a liberdade individual. Ou seja, eu não vou ficar criando crime sem necessidade, eu não vou ficar punindo gente sem necessidade. Então, quando surgir, por exemplo, feito aconteceu em 2005. Em 2005, até 2005, era crime trair alguém. Se você era casado e traísse o seu companheiro, sua companheira na sociedade conjugal, você ia em cana. Aí a sociedade começou a pensar, poxa, será que compensa encher o presídio aí de cara, de mulher porque traiu? Aí o cara traiu, chega lá, é filiado ao PCC, ao Comando Vermelho, qualquer facção aí. Então, perceba, o cara entra por um crime pequeno, claro, moralmente continua horrível, mas chega lá, é muito pior a situação. Ele chega numa certa cheia de estuprador. Poxa, por causa de um crime desse. Então você percebe que a sociedade vai evoluindo e vai retirando a excessividade da punição, por exemplo. Perceberam que, poxa, acho que não tem necessidade de prender o cara por conta disso, não, pô. Manda ele pagar uma multa aí, um direito civil, e pronto, bota ele pra rua. E aí foi isso que aconteceu. Ok? Intervenção mínima é a última ratio, ou seja, o direito penal, só os outros ramos de direito fracassarem e trata das agressões mais violentas. Só vou usar o direito penal quando todo mundo fracassar. O direito constitucional não deu conta, o administrativo não deu conta, o civil não deu conta. Então, beleza, chama o BOP. Quem é o BOP? O direito penal. Só vou usar por último, ok? Vamos dar prosseguimento aqui. Temos mais uma questãozinha. Essa aqui é da Consulpan. O princípio relacionado diretamente à natureza subsidiária do direito penal se trata do princípio de quê? Lesividade, legalidade, especialidade, adequação social ou intervenção mínima. A questão já deu a resposta. Diretamente natureza subsidiária. Então, estamos aqui diante da letra E, ou seja, utilizado por último, intervenção mínima. Está aqui o Gabriel comentado, vocês vão ler no PDF, vocês têm acesso logo aqui abaixo do vídeo, tá o link, você baixa ele, e vamos continuar nos princípios. Percebam, o nome pode mudar de um para outro, mas podem falar sobre a mesma coisa. Por exemplo, esse subsidiariedade, soldado de reserva. Para mim é a mesma coisa de última ratio. Mas tem uma diferençazinha. Aqui, ó, composição civil permanece. Uso quando os demais ramos de direitos não forem ágeis. Essa parte é igual à lesividade e à subsidiariedade. Então é igual aos dois. Fragmentariedade. Ou seja, o direito penal não protege tudo. O direito penal só vai proteger aquilo que é mais relevante. Ó, Bruno, essa parte aí da traição que você falou, que era crime antigamente. A sociedade entendeu que, poxa, não é tão relevante assim o direito penal tratar disso. Bota para o direito civil, deixa o cara pagar uma multa, um dano civil, dano moral. É mais futuro do que estar na cadeia. A galera entendeu e é verdade. Vamos deixar ele solto e ele paga lá na esfera civil. E assim está sendo desde então. Bora avançar aqui para os próximos princípios. Lembrando que aqui é uma aula de conversa. Vou bater o olho aqui com vocês.
é a lesividade. Eu só vou utilizar o princípio da lesividade quando eu for lesado ou quando sofrer uma ameaça de lesão. Tentativa de homicídio vai ser utilizado. Homicídio vai ser utilizado. Então perceba, houve uma lesão ou uma ameaça. Eu fui roubado, vai ser lesado, vai ser utilizado. Tentaram me roubar, vai ser também utilizado. O quê? É a lesão ou o perigo de lesão. E esse princípio tem vários nomes. Lesividade, ofensividade, intranscendentalidade. Esse aqui eu peguei de uma prova, eu acho que foi da PC Ceará. Que, tipo, veio o nível lá em cima, torando em 2021. Aí eu errei a questão, rapaz, eu vou botar isso aqui. O nome é massa, nunca vi em prova depois da PC Ceará. Aí deixei aqui. E tá aqui uma prova da PC Bahia, uma questão da PC Bahia. Mas como a nossa intenção é que seja um bate-papo rápido e você já leu esse PDF, que eu sei que você leu esse PDF, então vamos avançar nas questões e pontualmente a gente vai responder as questões quando necessário. Aqui é para você entender os princípios. O princípio da adequação social. Bom, o princípio da adequação social busca excluir do âmbito do direito penal as condutas que sejam consideradas socialmente aceitáveis, que também aconteceu com o de adultério, né? Então, a adequação social vai elencar leis bem estruturadas pelo Estado e ele vai afastar a tipicidade material, ou seja, não vai ser mais crime. Aqui, ó, coloquei exemplo do adultério. O princípio da adequação social funciona como causa supralegal de exclusão de tipicidade, não podendo ser considerado criminoso o comportamento humano socialmente aceito e adequado, que, embora tipificado em lei, não afronte o sentimento de justiça social. Então, veja, em 2005 a galera estava lá presa e, poxa, eu não me sinto tão ofendido por causa desse crime, não. Então, a adequação social entendeu que esse crime deveria ser parar de ser punido com a prisão e punido com outra coisa. Tá aí, exemplo, o adultério até 2005. O princípio da confiança é aplicado entre particulares. Também eu vi ele onde? Acho que na PC Bahia, 2022. Que inclusive eu fiquei em dúvida sobre a questão falava que o princípio da confiança era aplicado entre particular e administração pública, mas não é. É aplicado entre particulares. Tá aqui, ó. O princípio da confiança no direito penal enfatiza a importância da estabilidade, da previsibilidade e da segurança jurídica, que a gente já faz o link também lá com o estudo de direito constitucional, que a gente também vai ter aula. Os cidadãos devem poder confiar nas normas e nas instituições jurídicas, esperando que as leis sejam claras, aplicadas de maneira consistente e que as decisões judiciais sejam coerentes. Então a gente espera que a administração faça o certo. Isso é aplicado entre os particulares. E como eu falei no comecinho da aula, o princípio da proporcionalidade cai muito em prova e é interessante que você saiba. Afinal, vai ser aplicado na medida exata, não para mais, não para menos. Então, como é dividido o princípio da proporcionalidade em necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito? O que vem a ser a necessidade? É quando é necessário para proteger bens jurídicos essenciais da sociedade. Na adequação, a pena imposta deve ser adequada à gravidade do delito cometido, e a proporcionalidade em sentido estrito é que a pena deve ser correspondente. Então, por exemplo, digamos que a gente tem um crime que é punido o furto. Pronto, o furto ele é punido com uma reclusão ali de 1 a 4 anos, se não me engano. Então tá ali o furto punido de 1 a 4 anos. E aí tem o homicídio. Perceba, o que é mais pesado? Inclusive quem está ao vivo, diga aí. O que é mais pesado? Você matar alguém ou você roubar um telefone? Matar alguém é bem mais pesado, né? Então, o crime de roubo, de furto, perdão, é de 1 até 4 anos. Não, como não? É de 1 até 4 anos o crime de roubo, de furto. E aí, chega o homicídio e coloca a pena detenção 3 meses. Poxa, não é proporcional. Como assim matar uma pessoa que é muito mais pesado tem uma pena menor? Não. Então isso aí está ferindo o princípio da proporcionalidade em sentido estrito. É basicamente essa tradução de tudo isso aqui, ok? Então tem que ser compatível com o crime. Não vai ser nem para mais nem para menos. Compatível, ok? Aqui mais uma questão. Se de um lado o princípio da proporcionalidade impõe a proibição de excesso, do outro lado, este postulado também impede a proteção insuficiente de bens jurídicos, pois não tolera a punição abaixo da medida correta. Beleza? Então está aqui a proporcionalidade que ela proíbe o excesso e também a proteção insuficiente, questão tranquila. Bora agora para o princípio da culpabilidade. Bom, o que vai ser o princípio da culpabilidade? A gente vai ver, dentro dos substratos do crime, que ele é composto por fato típico, ilícito e culpável.
É uma teoria tripartida, onde são 3 elementos que compõem o que vem a ser o crime. Bom, a culpabilidade, os requisitos são capacidade de entendimento do caráter ilícito do fato, capacidade de autodeterminação e a exigibilidade de conduta diversa. Eu estou falando rápido aqui porque nós vamos ter uma aula específica de culpabilidade, só para culpabilidade. Então, caso o seu edital seja somente a parte especial, e você esteja vendo essa aula aqui só para poder entender o que vem a ser o direito penal, então não faz sentido eu ensinar isso aqui agora. Por quê? Você não vai ser cobrado por isso. Mas, nas próximas aulas, especificamente culpabilidade, eu acho que a aula 10, a gente vai trabalhar especificamente só culpabilidade. Então, aqui é só para você entender o basicão e saber que ele possui requisitos mínimos. O cara tem que ter a capacidade de entender que o que ele fez foi crime, ele tem que ter a capacidade de se autodeterminar, ou seja, tá bem nas ideias, e a exigibilidade de conduta diversa, que é a capacidade de escolher uma conduta legal e não cometer o crime. Então, ele tinha a possibilidade de não cometer o crime, mas fez. Por quê? Vamos ver isso lá em culpabilidade. Então, aqui é só para você entender o geralzão aí e mostrar que o material está completo. Vamos avançando. Tá aqui o princípio da culpabilidade, que eu já falei para vocês que ele tem um tripartite, fato típico, ilícito e culpável. E a gente vai trabalhar isso um pouquinho mais para frente. Princípio da alteridade, também conhecido como princípio da lesividade ou ofensividade. Acabei colocando 2 vezes. Então, já falamos aqui desse aqui. Eita, já falamos desse aqui da alteridade. Eu só vou utilizar quando houver lesão ou ameaça de lesão. Mas eu coloquei esse aqui porque a autolesão, via de regra, não é punível. Então, o cara, sei lá, ele se automutila. O que ele quer? Ok, é ele. O direito penal não vai punir ele mesmo. Então, mas, se o cara comete uma autolesão para ganhar o prêmio do seguro, por exemplo, aí é crime. Aí é crime, vamos ver também. Digamos que o cara coloca um carro, um valor muito alto, ele vai lá, pega esse carro, diz que foi roubado, toca fogo no carro para ganhar o prêmio do seguro. Opa, perceba, ele está quebrando o próprio item dele. Mas ele não está fazendo autolesão para só ele ser prejudicado. Não, ele está fazendo visando passar a perna em alguém. Por isso que vamos ver também esse crime lá na frente. Ok? Consunção. O que vem a ser o princípio da consunção? Bom, o princípio da consunção é quando um crime absolve o outro. O fim absolve o meio. É verdade, isso é mesmo. Então, por exemplo, para matar alguém, eu vou te matar agora. Eu pego uma arma de fogo, dou um tiro. Perceba, o tiro ele vai entrar na sua pele, ele vai rasgar a sua pele, vai lhe machucar, vai estourar por dentro, vai ser uma bagaceira e você vai morrer. Perceba, eu cometi um crime ou 2. Por quê? Eu cometi uma lesão corporal primeiro, afinal eu machuquei seu corpo, e por fim eu lhe matei. Então você é punido por homicídio e lesão corporal ou só homicídio? Perceba, consunção. O fim absolve o meio. O meio utilizado para te matar foi te lesionar. Então eu vou responder pelo quê? Pelo meu dolo principal, que a gente vai ver lá no artigo 18, inciso 1º. Lá na frente também, na parte geral. Por isso que é muito importante a gente manter a linha de raciocínio. Então, o crime fim absolve o meio. Tá aqui, ó. Isso aqui é o que importa. O princípio da consunção é: o crime fim absolve o meio. Eu tô com arma de fogo ilegal. Vou e te mato. Perceba, eu cometi basicamente 3 crimes. O porte ilegal, ou seja, artigo 14 da Lei 10.826. Lesão corporal, artigo 129 do Código Penal. E o homicídio, artigo 121 do Código Penal. Eu vou ser punido por 3 crimes ou por um? Por um, que vai ser o homicídio. Ok? E aqui está a nossa tabela, onde você vai tirar um print agora e vai deixar aqui na tela grande para vocês. Para quem não é nosso aluno e está vendo essa live, tira o print aí. Deixa eu tirar essa parte. Tira o print para poder ver bem os princípios que a gente vai dar continuidade. E para quem já é nosso aluno, já pode marcar aí. Princípio da subsidiariedade, necessidade. Está aqui todos os nossos princípios também, intervenção mínima. E agora bora falar sobre um bom de prova chamado princípio da insignificância. Bom, chegamos no princípio da insignificância, que ele tem requisitos do STF, do STJ. Então, mas Bruno, minha prova é de guarda municipal, não vai cair isso. Eu não confiaria tanto assim. Eu prefiro ensinar para os alunos um nível acima e o cara tá com informação sobrando, do que entregar no limite do limite, chega na prova, cobra um pouquinho a mais, perdeu. Perdeu porque simplesmente ficou por preciosismo. Então, bora estudar um pouquinho além, tá com o pé na jurisprudência, na doutrina. Por quê?
É melhor saber e não precisar do que precisar e não saber. Ok? Vou botar aqui na tela para vocês. Bom, eu coloquei aqui os principais pontos referentes ao princípio da insignificância. Se não me engano, são 20. Deixa eu ver aqui. Não, são 15. Bom, vamos nessa. Primeiro ponto relativo ao princípio da insignificância. Ele é um requisito subjetivo para o STJ, ou seja, é o valor que aquele item tem para a pessoa que foi furtada. Por exemplo, a minha bicicleta foi furtada de novo, esse ano, de novo, levaram a minha segunda bicicleta. Essa bicicleta era especial para mim, porque meu pai me deu ela. Então, independentemente do valor que ela tivesse, essa bicicleta vale 100 conto, não vale nada, nada disso. O valor que essa bicicleta tem para mim é especial, porque meu pai me deu ela. Então, para a vítima, o valor do bem furtado, ele é relevante, independente do que seja. O cara pegou uma caneta, o exemplo que os professores dão sempre. Passei no concurso da Polícia Federal com essa caneta. Eu peguei essa caneta e entreguei para o meu filho. O meu filho passou na Federal também, entregou para o filho dele. Aí o filho dele foi furtado. Então perceba, o filho dele foi furtado, uma caneta que não vale nenhum real. Ok, essa caneta que não vale nenhum real foi furtada. Porém, existe todo um enigma por trás dessa caneta, dizendo, ó, ela ajudou. Ele sabe que não ajudou, mas tipo, tem valor sentimental. É basicamente isso que o STJ diz. Quem vai aplicar o princípio? Apenas o juiz. A questão vai dizer que quem vai aplicar é o delegado. Não. Quem aplica o princípio da insignificância é o juiz. Na reincidência, o princípio é aplicado? Em regra, não, mas há exceções. A questão vai deixar clara se é um caso de exceção. Só isso que importa saber. Reincidência por princípio, em tese, não é aplicado, mas pode ser que tenha. Qual princípio exclui? É o seguinte, ele exclui tipicidade material. Como assim material? A gente tem a tipicidade material e a formal. Na forma, ou seja, no papel, continua sendo crime. Furtar. Então tá ali, artigo 155. Subtrair bem móvel, coisa móvel alheia ou de outra, sem a devida, não lembro agora o texto de ler, mas tá ali. Subtrair coisa móvel alheia. Pronto, alheia. Então você pegou ali uma coisa móvel alheia, subtraiu. Ok. E aí, ao você subtrair essa coisa alheia, na lei continua sendo crime. Tipicidade formal continua sendo crime. Mas materialmente, no mundo real, onde a gente existe, não é. Por quê? Essa coisa que você furtou, essa caneta, por exemplo, no mercado, um pedaço de pão numa padaria, furtou. Pensei o que eu falei, furtou. Você não empregou violência ou grave ameaça. Para ser aplicado por insignificância, não pode ter a violência ou grave ameaça. Se tiver, não é insignificante. Então, tipicidade material é excluída. Na forma, no Código Penal, continua existindo o crime lá, mas materialmente não vai ser aplicado para você. Em trânsito julgado, ainda pode pedir a aplicação do princípio, a gente já viu isso, que para favorecer, não tem essa de ser transitado em julgado ou não, vai aplicar e pronto. É aceito em crimes contra a administração pública, o STF aceita e o STJ não. Essa parte aqui é específica para você que vai fazer concurso de PM, de PC, de Polícia Penal, então, que vem um pouco mais de jurisprudência. Para a Guarda Municipal não vai vir nesse sentido, não. Mas para o STJ, ele não costuma aceitar contra a administração pública e para o STF sim. Aqui mais uma questãozinha. Aqui são os principais pontos relativos ao seu edital. Então é o seguinte, se o seu edital tem crimes contra a administração pública, crimes contra a fé pública, você vai prestar atenção nesse quadrado aqui, beleza? E é o seguinte, ó, caiu na Guarda Municipal de Santa Cruz, Capibaribe, semana passada. Moeda falsa. Caso venha sua questão perguntando sobre princípios de direito penal, aplicação da insignificância, e falasse que a moeda falsa é aplicada por princípio da insignificância, estaria errada. Por quê? A moeda falsa não admite o princípio da insignificância para poder valer. Crimes ambientais admite. Crimes contra a fé pública não admite. Crime militar não admite. Pode ser aplicado em furto, jamais em roubo. Foi o que eu já falei para vocês. Vamos continuar aqui. Nesse caso, não vamos continuar porque chegamos no final do PDF. Aqui vai cair na sua prova, onde você já sabe o que tem que fazer. Ao terminar a leitura do PDF, você vai seguir sua vida. Seguir sua vida, só que você vai ter que revisar em algum momento. E é nessa hora aqui que você vai revisar. Não vai cair na sua prova. Ao invés de você ler essas 16 páginas de conteúdo, você simplesmente vai ler essas duas. Então você vai ler aqui tudo que importa sobre o PDF em 2 páginas. Simples. Ao terminar essa leitura do PDF, do vai cair na sua prova, vai ter um questionário de perguntas e respostas, onde você tem que saber responder como se fosse o Anki. Então,
Tá aqui o questionário RDC. Vai ter perguntas somente do PDF. Então você vai ler, vai responder uma por uma. Ou então você pode fazer como se fosse o flashcard, né? Você lê, responde a primeira e já procura a resposta aqui na sequência. Porque ao final tem as respostas. Então, a partir de agora é com você. Você vai ler o PDF de novo, se ainda não leu, e ao final vai ler o Vai Cair na Sua Prova e também a parte do questionário, beleza? Então, é isso aí. Bons estudos para vocês. Aqui na plataforma também vai ter o questionário. Então, terminou de responder essas questões, de ler esse PDF, dê uma lida no questionário, porque vai ter muita coisa boa para você poder responder. E caso queira também, tem as questões já fixas no PDF. Valeu!